Vamos continuar com o Dr. Bruno Machado, do Hospital de Santo António, que vai falar sobre a abordagem inicial a farmacológica e não farmacológica das síndromes primárias agudas com supra de ST. Muito bem. Bom dia a todos, aos presentes e à audiência online. Obrigado à Comissão Organizadora por me permitir vir cá falar-vos um bocadinho sobre a abordagem inicial da síndrome coronária com supradesenvolvimento de segmento ST. Estes são os meus conflitos de interesse, nenhum relacionado com esta comunicação. São 10 da manhã, vamos lá começar por mais um caso clínico, está bem? Hoje trago-vos um caso real, ok? Como os anteriores, acredito. Um senhor de 47 anos, fumador ativo, com excesso de peso, praticamente obeso, antecedentes médicos completamente irrelevantes, mas na verdade, desde há cerca de 6 meses, no último meio ano, com queixas de desconforto torácico, um bocadinho suspeito associado a stress emocional. Era um senhor que a vida corria bem, um casamento feliz, a família até estava a crescer, tudo a correr bem, mas infelizmente, em termos profissionais, as coisas começaram a modificar e a agravar-se um bocadinho. Certa manhã, há cerca de 2 semanas, isto é real este caso, este doente acaba por recorrer ao seu centro de saúde, que acho que era em Alcochete, por um quadro de dor retroesternal, opressiva, em repouso neste momento, sem qualquer fator desencadeante, que já durava cerca de 4 horas. Associadamente apresentava-se com náuseas e com astenia. Portanto, perante este contexto clínico, muito suspeito, tendo em conta os fatores de risco e o tipo de apresentação de uma eventual síndrome coronária aguda, como é que cada um de nós deveria proceder? Ou pelo menos o colega que o recebeu e que o observou inicialmente no seu centro de saúde. Primeira opção, fazer um teste terapêutico, por exemplo, com analgesia ou um inibidor de bomba de prótons e reavaliar rapidamente, entre 48 horas. Pedir um ECG, um ecocardiograma transtorácico, uma prova de esforço e reavaliar dentro de uma semana. Realizar de imediato um eletrocardiograma, por vezes não pode estar disponível, mas vamos pensar que se tivéssemos no nosso centro de saúde, isso poderíamos fazer. Ou então orientar para o serviço de urgência pelos seus próprios meios. Podem responder, por favor? Acho que este fim de semana não devíamos falar de futebol, pois não, doutor Aníbal? Ok, excelente, excelente. Acho que esta é a resposta que toda a gente queria e que toda a gente felizmente deu. Efetivamente, este doente apresenta várias características que, por exemplo, neste estudo publicado pelo grupo do Stand for Life, que o professor Heller foi o primeiro autor, são preditoras de uma resposta tardia e, portanto, de um acesso tardio à estratégia de revascularização do miocárdio. Portanto, é um doente que não ligou para o 112 e, portanto, o seu tempo de sintomas, o tempo até a revascularização, será tipicamente o dobro daquele doente que se tivesse ligado para o 112 e é um doente que ainda por cima teve um primeiro contacto com um serviço de saúde, o First Medical Contact, que não tinha, portanto, acesso a uma angioplastia primária, que é a terapêutica Gold Standard. E também este subgrupo de doentes que necessita de uma transferência para um serviço ou para um hospital com ICP primário, também a probabilidade de ter, portanto, acesso a um ECG e a um diagnóstico em menos de 10 minutos é cerca de metade se tivesse acesso a um hospital deste género. O atraso do sistema, a possibilidade de cumprir um atraso do sistema inferior a 90 minutos nestes doentes também é realmente muito mais baixa, assim como o tempo de isquemia será de esperar, como seria de esperar, também será realmente mais elevado. Assim, todos nós sabemos que tempo é músculo e, independentemente do tipo de orientação, o primeiro exame e a primeira atitude, depois, claro, da história clínica, até porque o diagnóstico, como o Dr. Aníbal disse, eu concordo completamente, o diagnóstico é essencialmente clínico, mas realmente o diagnóstico final, e isso terá implicações prognósticas e no tipo de orientação do doente, deve ser através do eletrocardiograma, que deve ser feito nos primeiros 10 minutos. Efetivamente, confirmou-se a suspeita que este doente estaria a sofrer um síndrome coronária aguda, e neste caso com supradesenvolvimento de segmento ST, com ECG típico do infarto da parede anterior, e nesta fase o diagnóstico está feito, a orientação tem que ser dada o mais rapidamente possível. Nós, na abordagem inicial, portanto, nas primeiras horas no internamento deste doente, nós basicamente podemos dividir a estratégia, e, portanto, considerar a estratégia de reperfusão e a decidir, e depois a outro tipo de terapêutica, nomeadamente a terapêutica farmacológica acessória e de suporte.
Num doente com apresentação até às primeiras 12 horas de sintomas, neste caso este doente tinha cerca de 4 horas de sintomatologia, o doente pode ser orientado, a estratégia de reperfusão pode ser feita através da angioplastia primária ou da fibrinólise, sendo que a ICP primária continua a ser a estratégia preferencial e realmente que mostrou superioridade. No entanto, se não for possível disponibilizar, portanto, submeter o doente à angioplastia primária nos primeiros 120 minutos, neste caso pode ser considerada a fibrinólise. Apesar de estarmos a falar da abordagem inicial, às vezes esta abordagem inicial pode ultrapassar até as 48 horas se o doente realmente tiver uma apresentação muito tardia. Efetivamente, o que é importante relembrar aqui é que após as 48 horas não há indicação para uma angioplastia de rotina. Há indicação para uma angiografia, mas se o doente neste momento apresentar-se já assintomático, sem disritmia ventricular, sem estabilidade hemodinâmica, a partir das 48 horas deixa de ser indicado, até mesmo contraindicado, realizar uma angioplastia deste vaso cúpite. Relativamente então a esta abordagem imediata, esta abordagem inicial, é um doente com alto risco é um doente com infarto com supra, portanto, alto risco de disritmia e disritmia maligna. Aliás, nas primeiras horas é mesmo a principal causa de mortalidade, é a principal etiologia de mortalidade nestes doentes e, portanto, nunca seria um doente para encaminhar ao serviço de urgência pelos próprios meios. De qualquer das maneiras, este doente necessitaria sempre uma monitorização de eletrocardiograma. Idealmente, o sistema deve estar implementado para o doente bypassar completamente o serviço de urgência e devemos recebê-lo imediatamente na sala de hemodinâmica. Na fase pré-hospitalar ou pré-angioplastia, portanto, a administração de aspirina em doses de carga deve ser realizada. Relativamente ao inibidor de P2Y12, principalmente o Atlântico não foi um estudo propriamente positivo, mas parece haver algum benefício da administração pré-hospitalar e o mais rápido possível do segundo inibidor de P2Y12 e, portanto, também se deverá ser dado. Relativamente à outra terapêutica do suporte, há uma questão interessante que é a oxigenoterapia deve ser reservada até saturações de oxigênio realmente cada vez menos significativas. É uma mudança das últimas guidelines, ou seja, o cut-off para a instituição de oxigenoterapia passou de 95% para apenas 90% e mesmo a utilização, por exemplo, de opioides deve ser feita de forma parcimoniosa, uma vez que há evidência crescente de que poderá existir até efeito deletério da utilização da morfina neste tipo de doentes com síndrome pulmonar agudo. Realmente aquela imagem tradicional, clássica, todos, se calhar, ou grande parte ouviu na faculdade, do acrónimo MONA, da morfina, oxigênio, nitratos e aspirina, até esta realmente começa a ser claramente colocada em causa. A morfina parece reduzir a absorção e o efeito de ticagrelor. Existe também uma meta-análise muito recente do Grupo Santa Maria a mostrar que parece ter um impacto deletério quando é utilizado na síndrome pulmonar agudo. O oxigênio, de acordo com o Detox 2 e o Avoid, mostrou há um efeito de alguma vasoconstrição coronária, portanto, a sua utilização indiscriminada também parece ter impacto prognóstico negativo. Nitratos não tem qualquer impacto prognóstico, se calhar só sobra a aspirina e mesmo a aspirina tem levado tanta pancada, entre aspas, vamos ver se também vai continuar. Provavelmente ainda vai continuar durante algum tempo, mas até este acrónimo já basicamente caiu. Portanto, na sala de hemodinâmica, a heparina não fracionada tem mostrado superioridade em relação à heparina de baixo peso molecular e a vivalirudina, não há muitas questões sobre isso. Inibidores de glicoproteína 2B3A são apenas em bailout, situações são aquelas que nós não queremos de todo precisar de utilizar. Indicação para implantação de drug-eluting stents de nova geração. Os bare metal acabaram, já não há praticamente nenhuma indicação para os utilizar. E o acesso radial é interessante como a simples, entre aspas, possibilidade de picarmos a radial em vez da femoral, segundo, por exemplo, o Matrix, permite que um doente com supra reduza a sua taxa, o risco relativo de morte desse evento em 30%. Portanto, só o facto de termos utilizado a radial. Há aqui um vídeo que não está a correr, não sei se me podem ajudar. Bom, não dá, não há problema.
Muito bem. Este doente foi possível realizar o acesso, portanto, radial. Podem pôr a correr estes vídeos, por favor? Eles estavam a correr quando estamos. Isto é mesmo assim. Nós na hemodinâmica estamos habituados a desenrascar, portanto, vão acreditar em mim, este doente tinha uma oclusão trombótica aguda, tal como a ECG fazia suspeitar da descendente anterior, que rapidamente foi recanalizada, isto já é a passagem do fio guia, a implantação de um drug-eluting stent, portanto um stent de última geração, e com o resultado está espetacular, podem ter a acreditar em mim. Ainda nas primeiras 24 horas, como é que estes doentes devem ser abordados? Portanto, as primeiras 24 horas da hospitalização, estes doentes deve ser ponderada a angioplastia de restantes vasos não culprit. Pronto. Para confirmar, para acreditarem no que eu disse, portanto, acesso radial preferencial, e às vezes não é fácil lá chegar, não é fácil passar pela radial, é uma radial tortuosa um bocadinho como este doente, entre aspas, e realmente o cateterismo confirmou a oclusão trombótica aguda da DA média. Aqui conseguimos já recanalizar, já com melhoria realmente do fluxo, e após implantação do stent, então eu estava a mentir ou não? Ok, acho que ficou um bom resultado angiográfico, muito bem. As primeiras 24 horas, como eu estava a dizer, pode ser ponderada, ou portanto no início do internamento pode ser ponderada a revascularização de artérias não culprit, isto vem de acordo com a evidência do CVL-PRIT e dos estudos do grupo da ANAMI, em que, portanto, peço desculpa, ok? Não precisa ser no procedimento INDEX, no procedimento ECP primária, mas durante o mesmo internamento INDEX pode haver benefício de revascularizar outros vasos ditos não culpáveis, mas com lesões muito significativas, idealmente guiadas por estudo funcional. Relativamente à terapêutica farmacológica, não há questões, fase aguda o mais rapidamente possível, idealmente depois de colher um perfil lipídico, estatina em alta dose, e depois beta-bloqueadores ou inibidores do tipo IECAS, especialmente em doentes com fração de ejeção abaixo de 40%, doentes com insuficiência cardíaca e, no caso dos IECAS, também classe 1, doentes diabéticos ou com infarto da parede anterior, como era este doente. Quando os doentes não têm estes critérios, um bocadinho menos de força para a sua recomendação, mas ainda assim o infarto com supra, portanto, poderá ter algum benefício. Durante o internamento, a decidir, ou pelo menos orientar inicialmente a estratégia de dupla integração plaquetária e, caso persista realmente esta fração de ejeção inferior a 40% e insuficiência cardíaca, poderá ser associado um antagonista dos mineralocorticoides. Para aqueles doentes que entram no braço da fibrinose, os tais que chegam nas primeiras 12 horas de sintomas, não têm nenhuma contraindicação à fibrinólise e não é possível fazer angioplastia primária em menos de 12 minutos, em menos de 120 minutos, 12 minutos seria sempre muito difícil, em menos de 120 minutos, realmente parecem ter benefício em passarem para o braço da fibrinólise, e aqui a grande diferença é que o tempo desde o diagnóstico até a injeção, até ao bolus do fibrinolítico deve ser de 10 minutos, deve ser realmente muito rápido para termos benefício de utilizarmos esta estratégia. Claro que o inibidor de P2Y12, neste caso, também será diferente. Depois, posteriormente, o resto da abordagem durante o internamento, as primeiras 24 horas, o restante do internamento será um bocadinho semelhante. Portanto, em resumo, e mensagens realmente acho que são mais importantes. O diagnóstico é clínico e muito importante através do eletrocardiograma. Okay? Será o eletrocardiograma que nos vai estratificar o risco e nos vai decidir que braço e que orientação é que este doente irá seguir daqui para a frente. O INEM, e portanto é algo que temos que continuar a insistir e educar os nossos doentes, é realmente o método de transporte mais eficaz e mais seguro. Se estamos num local sem acesso a transporte, não vamos orientar o nosso doente para recorrer ao serviço de urgência pelos seus próprios meios, mesmo que fique muito direitinho tudo escrito no registro clínico. Esta última parte não pode falhar, temos que ligar o 112, temos que chamar INEM, mesmo que às vezes o doente não queira o espetáculo, entre aspas, que às vezes também é uma resistência dos doentes, mas não temos que ser, não podemos facilitar nesse aspecto. A revascularização percutânea, principalmente neste timing, e se for instituída rapidamente, é a terapêutica gold standard, e a terapêutica farmacológica é muito interessante, como ainda continua em evolução e em mudança. Muito obrigado. Muito bem, excelente apresentação. Íamos colocar
a discussão. Ali a colega queria. Já está a chegar o microfone. Tendo em conta o que referiu relativamente aos nitratos e à morfina, como se trata a dor na fase aguda? Sim. É uma discussão, é uma pergunta provocatória, é verdade. A questão não se percebe completamente se será um efeito de classe e, portanto, se serão todos opioides. A verdade é que a evidência mostra que é essencialmente a morfina. O que nós, por exemplo, no nosso hospital, e eu faço cardiologia de intervenção, temos utilizado é, por exemplo, o fentanil. Até pela sua rapidez de ação, dose realmente muito baixa, efeito emético é relativamente semelhante, mas isso é facilmente controlado, mas é uma resposta que ainda não está perfeitamente decidida. Mas relativamente, enquanto que na morfina alguma evidência crescente e algumas meta-análises têm apontado realmente para esse efeito potencialmente deletério, os nitratos, tirando o contexto do infarto do ventrículo direito, a hipotensão grave, não mostraram, tirando esse contexto, como é óbvio, não mostraram esse efeito deletério, pelo menos tão recentemente, e portanto, se calhar, continua a ser uma excelente opção. Na prática, de facto, que nós nos infartos inferiores temos algum receio de dar nitratos, portanto, identificar como hipotensão e ter controlar. E na prática, portanto, no dia a dia, continuamos penso que o standard ainda é morfina, aliviar a dor. Penso que para um tom de acordo, não. Sim. É o mais fácil de uma forma geral. Sentimos-nos confortáveis com a morfina, porque é um fármaco que controlamos bem, estamos habituados a lidar desde sempre que usamos a morfina, não é verdade? Mas em termos de eficácia não é assim propriamente, e falando com anestesistas, não é propriamente o fármaco mais rápido, mais eficaz como é o farmacocinética. Mas a verdade é que nós temos tido uma boa experiência com o fentanil, por exemplo. Mas dentro desta audiência, e mesmo nós na carga de intervenção, o Santo António tem sempre a presença da anestesia, nós não temos, portanto, e fora do laboratório de hemodinâmica, na urgência, e se calhar para os colegas que recebem doentes no centro de saúde, será mais confortável a morfina e, de facto, alguma cautela no alívio da dor com os nitratos, sobretudo nos infartos inferiores. Seria talvez aquela a mensagem. E nos utilizadores do sildenafil, taldefil, não esquecer também esses utilizadores. Exatamente, é verdade. De inibidores das fosfodiesterase, que também, a sua utilização nas anteriores 48 horas é uma contraindicação para usarmos depois nitratos. Também não esquecer de questionar esse. Eu posso fazer um comentário, Leonardo? Desta questão da abordagem do síndrome coronário agudo com supra do ST, há aqui pessoas que se envolveram muito e que se continuam a envolver, né? Enfim, nesta estratégia de âmbito populacional que visa fazer chegar às pessoas o melhor tratamento possível, nós temos-nos esquecido de uma coisa, que é algo que eu deixei de ver escrito de uma forma muito, como é que é dizer, muito impressiva, como eu, enfim, aprendi lá atrás, que é o tempo total de isquémia. O tempo total de isquémia está demonstrado no homem e no animal, quando é superior a 120 minutos, enfim, torna lesões completamente irreversíveis. E, portanto, toda a nossa intervenção deve ser feita tendo isto muito presente. O que faz com que, em algumas ocasiões, ou tanto quanto possível, nós desejaríamos que fosse um pequeno núcleo, a fibrinólise faz sentido. Este homem foi intervencionado 4 horas depois. Abriram-lhe a artéria. Eu não sei se isto vai servir de alguma coisa para o homem. Nós não sabemos. Vamos ver agora, ao longo dos próximos tempos, a remodelagem. Para dizer que nós não podemos perder o sentido de que no tratamento do infarto do miocárdio é quanto mais depressa, melhor. Porque nós todos vivemos, os cardiologistas, com uma citação do Brownwell, que é o tempo é miocárdio. Quer dizer, e isso é um pouco, às vezes, esquecido quando nós estamos a tentar, enfim, veicular informações ou orientações que, enfim, na minha opinião, não têm isto muito presente. Só, não sei se eu li algo que me perturbou muito. Um estudo recente mostrou, por exemplo, que o tempo total de isquémia biológico, a partir de análises, enfim, com alguma sofisticação, e que incluem também a troponina, é
4 horas anterior ao início dos sintomas. Quer dizer que quando alguém nos chega, no mínimo, em termos biológicos, já leva 4 horas de tempo total de isquémia. Nós estamos a dar mais 2, que é com base naquilo que está publicado, mas acho que isto é algo que nós devíamos ter muito presente, porque pode nos levar a opções erradas. Muito bem. Se eu puder também comentar em relação à questão da dor, eu acho que temos de ser cautelosos ainda em relação também a este aspecto do tempo, porque se perdemos tempo preocupados em tratar a dor, podemos deixar de dar importância ao que é realmente importante. O doente tem dor, precisa de abrir a artéria e muitas vezes quando o doente nos chega realmente já fez a morfina, mas nós não estamos ali muito preocupados, cardiologista, com o controle da dor farmacologicamente. A nossa preocupação é colocar o doente rapidamente na sala de hemodinâmica. Era só este comentário. Muito bem, vamos avançar, se não há mais questões. Muito obrigado, Dr. Bruno Machado.